Olá, pessoa incrível, tudo bem com você? Eu sou o professor Alan Marques, você está no nosso curso de Direito Constitucional. O assunto da aula de hoje é nacionalidade. Certamente você, em algum momento da sua vida, já deve ter falado de alguns conceitos como, por exemplo, cidadania, dupla cidadania, brasileiro nato, brasileiro naturalizado. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Tá? É um assunto importante porque é muito explorado aí pelas bancas de concurso e ao final da aula nós vamos responder alguns exercícios. E é importante que você me acompanhe na resolução dos exercícios também. Por quê? Porque você vai ver como que a gente aplica esse conhecimento para não errar a questão. Vamos lá? Então vamos que vamos. Bom, o artigo dentro da Constituição Federal que vai tratar desse tema é o artigo 12, que vai falar sobre a nacionalidade. No inciso 1º, nós vamos ver sobre os brasileiros natos. No inciso 2º, sobre os brasileiros naturalizados. Tá? Então, primeiro, vamos tratar sobre os brasileiros natos. A linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil. Então, nasceu na República Federativa do Brasil pela regra do critério ius solis, ou seja, do solo brasileiro, nasceu em local que está sob a dependência da República Federativa do Brasil, essa criança vai ter a nacionalidade de brasileiro e brasileiro nato, tá? Vai ser um brasileiro e brasileiro nato, certo? Por quê? Porque nasceu em solo brasileiro pelo critério ius solis. Bom, mesmo que essa criança seja de pais estrangeiros. Então, os pais estão aqui no Brasil curtindo as férias, certo? E aí, de repente, a mulher está grávida, o parto é adiantado e ela ganha o bebê aqui dentro do Brasil. Qual que é a nacionalidade desse bebê? Pela regra, ele vai ser brasileiro, nato. Por quê? Porque ele nasceu na República Federativa do Brasil, mesmo sendo os pais dele estrangeiro. Certo até aqui? Tem uma ressalva. Qual que é a ressalva, professor? A ressalva é que, desde que esses pais não estejam a serviço do país deles. Então, se os pais estrangeiros estão aqui no Brasil, mas está numa missão diplomática, por exemplo, e o bebê nasce aqui no Brasil, aí não vai se aplicar a regra do critério ius solis, porque esses pais eles estão representando o país deles, tá? A serviço do país deles. Ok? Bom, B. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro. Opa, nasceu lá fora é brasileiro nato, professor? Depende, né? Aqui já tem, ó, se for de pai ou mãe brasileiro. E ainda, se o pai ou a mãe, né, estiver aí, qualquer um deles, a serviço da República Federativa do Brasil. Perceba que essa expressão, a serviço do seu país, a serviço da República Federativa do Brasil, ela tem uma causa vinculante. Qual que é a causa vinculante, professor? Se os pais eles estão a serviço do seu país, o filho, independentemente de onde ele nascer, ele vai herdar, tá, a nacionalidade dos pais. Então, se é filho de brasileiro e o brasileiro está a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil, independentemente de onde essa criança nasce, essa criança vai ser um brasileiro, nacionalidade brasileira, nato. Tá certo? E se for estrangeiro e o estrangeiro está a serviço do país dele, qual que é a nacionalidade? Vai ser do país dele. Então a questão aqui, o requisito serviço, ele tem essa causa vinculante, tá? O bebê vai herdar a nacionalidade dos pais. Guarda essa informação que aí você não confunde. Vamos seguir? Professor, mas se nasceu lá no estrangeiro, o pai e a mãe é brasileiro, e eles não estão trabalhando pela República Federativa do Brasil. Se estiver de férias, por exemplo, ou foi tentar a vida lá fora, ou está trabalhando para uma multinacional, aí não vai ser brasileiro nato, tá? Porque para ser brasileiro nato tem que ter aquela causa vinculante, tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Professor, mas tem como essa criança ela adquirir a nacionalidade de brasileiro nato de alguma forma? Opa, tem. A gente vai ver aqui agora. Veja só. É a linha C. Vai dizer para nós: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição, né, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, nasceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, o pai está trabalhando lá de autônomo, a mãe de manicure. Vamos colocar um exemplo aqui hipotético.
E aí a criança nasceu lá. Tem como essa criança ter a nacionalidade brasileira nata? Tem. Procura a repartição lá para poder fazer o registro, tá? A embaixada brasileira. E aí vai fazer o registro como brasileiro nato. Vai ter a certidão de nascimento de brasileiro nato. Outra hipótese. Se essa família vier a residir no Brasil, na República Federativa do Brasil, e aí optar em qualquer tempo, passou aquele momento que a criança nasceu, não registrou na repartição. Tem como? Tem, em qualquer tempo, tá? Depois de atingida a maioridade. Então a criança aí já não é mais criança, já vai ser até maior de idade. Depois que atingir os 18 anos, pode requerer a nacionalidade brasileira, tá? De forma nata. Aí tem essa possibilidade também. Tranquilo? A linha A vai dizer para nós que os brasileiros naturalizados são aqueles que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, certo? Então não tem um critério de nascimento. Por isso que o critério de nascimento, você fala que o brasileiro ele é nato. Aqui são outros critérios que precisam ser preenchidos, outras exigências para que a pessoa adquira a nacionalidade brasileira. E nesse caso, não vai ser nato, vai ser naturalizado, tá certo? Bom, aqui vai dizer para nós que é exigido aos originários de países de língua portuguesa. Atenção, países de língua portuguesa, isso daqui é importantíssimo. Por quê? Porque se for de outra língua que não seja portuguesa, se aplica outra regra. E mais um detalhe, países de língua portuguesa com exceção de Portugal, porque Portugal ele tem um caso específico que a gente vai ver também. Então, todos os países de língua portuguesa, com exceção de Portugal, vai aplicar essa regra, que é qual? Vamos pegar um angolano, né? O angolano mora aqui no Brasil, ele tem que ter quais requisitos para se naturalizar brasileiro? Ele tem que ter residência aqui no Brasil fixa de pelo menos um ano, ininterrupto, tá? E tem que ter idoneidade moral. Como o angolano é nacional, né, de um país de língua portuguesa, Angola fala o português, então basta preencher esse requisito aqui: residência no Brasil por um ano, ininterrupto, e ter idoneidade moral. E aí ele pode requerer a sua naturalização, tá? Para se tornar um cidadão brasileiro. A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, aqui já não está falando daquele de país de língua portuguesa, é de qualquer outra nacionalidade. Qual que é o requisito? Ele tem que ser residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Olha só, é muito mais. Se é originário de país de língua portuguesa, um ano só. Se for de outra nacionalidade, é 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Certo? O parágrafo primeiro vai dizer para nós, aos portugueses. Agora aqui é a regra que se aplica aos portugueses. Esses portugueses que têm residência permanente aqui no Brasil, aqui no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros lá no país deles, lá em Portugal, aí eles terão aí, né, atribuídos a eles os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa lei. Vamos lá. Quando fala aqui inerentes ao brasileiro, está falando especificamente do brasileiro nato. Porque a regra é, não se faz distinção em brasileiro nato entre brasileiro nato e naturalizado. Mas a gente vai ver que tem alguns cargos específicos, somente brasileiro nato pode ocupar, o naturalizado não pode. E o português, nesse caso, não poderia também. Seria uma exceção ao português. Ok? Parágrafo 3º. Nós já vimos que não tem distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Só que tem algumas exceções. E aqui no parágrafo 3º, a gente vai ver, além da extradição que eu já mencionei, que somente os brasileiros natos vão poder ocupar esses cargos aqui, ó. Somente brasileiro nato, tá? Que cargos são esses, professor? A gente tem um mnemônico que ajuda a memorizar, que é esse daqui, ó, mp3.com. mp3.com. Por que mp3.com? Porque nós temos 3 P's aqui, que são presidente e vice-presidente da República, é o nosso primeiro P, que a gente vai chamar. O segundo P, presidente da Câmara dos Deputados. E o terceiro, presidente do Senado. Tá? Então, por isso, P3. São 3 P's. Temos um M aqui, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso STF, tá?
E temos o outro M, que é o Ministro de Estado da Defesa, que é esse daqui. Nós temos também o C, que é a carreira diplomática, e o O, que é oficial das Forças Armadas. Tá certo? Por isso, esse mnemônico, quando a gente for resolver a questão, você vai ver, eu vou colocar ele, quando a gente acabar de ler o enunciado, você vai ver que a gente vai matar a questão sem precisar ler todas as alternativas. Automaticamente você vai direto na alternativa correta. Ok? Bom, mp3.com é o mnemônico para você guardar sobre os cargos aí, né, privativos de brasileiros natos. Tá certo? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. É difícil decorar tudo? É, mas o mp3.com ajuda a gente a responder as questões sem você se preocupar de fazer a memorização com detalhe, né, de cada um desses cargos. Tá aí, mp3.com. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Nato, jamais. Nato nunca é extraditado, tá? Então, naturalizado é em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Ou, se houver, por parte do brasileiro naturalizado, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. E a lei que vai tratar sobre as drogas é a 11.343 de 2006. Tá certo? Vamos seguir. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Como assim, professor? O brasileiro ele pode perder a sua nacionalidade? Pode. Tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado. E a gente vai ver em quais situações eles podem perder a sua nacionalidade. Vamos lá? No inciso 1º vai dizer para nós: tiver cancelada a naturalização. Opa! Se vai ser cancelada a naturalização, significa que nesse caso aqui se aplica somente ao brasileiro naturalizado. Por quê? Porque o brasileiro naturalizado requer a sua naturalização. Então ele foi lá, requereu, foi concedida e aí pode ser cancelado. Em que situação, professor? Se caso houver uma sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Vamos colocar um caso hipotético aqui. Essa pessoa está fazendo serviço de contra-inteligência aqui no Brasil que ameaça a segurança nacional. E ela conseguiu a nacionalidade brasileira, ele se naturalizou brasileiro. E aí, pode perder, pode ser cancelada aí a sua naturalização. Tá certo? Então, um caso hipotético aí para você pensar. Inciso 2º. Se adquirir outra nacionalidade. Então, adquiriu outra nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira. Foi morar em outro país, está lá há muitos anos, conseguiu a nacionalidade daquele país, se tornou um cidadão de lá, perde a nacionalidade brasileira, porque você optou, foi uma nacionalização voluntária. Você se nacionalizou lá voluntariamente. Mas, professor, e o caso dos jogadores de futebol? Às vezes eles jogam num país lá e o país exige que ele se naturalize naquele país para poder continuar jogando, continuar morando ali e exercer os seus direitos ali naquele país. E aí ele perde a nacionalidade brasileira? Nesse caso não perde. Sabe por quê? Porque não foi voluntário, certo? Ele não se tornou um nacional daquele país de forma voluntária. Houve, vamos dizer assim, uma coerção. Ele foi obrigado a se naturalizar para ele continuar usufruindo dos direitos, morando lá e, enfim, trabalhando lá naquele país. Então, nesse caso, são as nacionalizações, né, involuntárias, ou seja, são os casos que é a exceção aqui, ó. E nesse caso nós temos aqui, ó, duas possibilidades. A linha A, se houver o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. O que é uma nacionalidade originária? É aquela nata, do nascimento, originária. Do simples fato da pessoa ter nascido, preenchendo aqueles critérios, como, por exemplo, a gente já falou aqui do brasileiro nato, né? Nasceu no Brasil, é brasileiro, observada todas as regras que nós já falamos. Bom, então isso é originário, tá? Relacionado ao nascimento. E de repente, um casal de estrangeiros estão aqui no Brasil, o filho nasce no Brasil e esses estrangeiros estão de férias, ele é brasileiro nato porque nasceu aqui no Brasil, os pais não estão a serviço do país deles. Só que esses pais são de um país
que adota o critério ius sanguíneo, entendeu? E aí, nesse caso, por ser filho deles, de sangue, aí eles vão herdar a nacionalidade dos pais também lá do país de origem. Então, esse bebê, ele vai ter o que a gente chama de dupla cidadania. A cidadania brasileira e a cidadania estrangeira lá do país de origem dos pais. Por quê? Por causa que há o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, tá certo? E aí a gente vê o caso de dupla cidadania. Outro caso que pode acontecer, a dupla cidadania, é aquele que eu falei para você do jogador de futebol. Ó. Se houver a imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro. Então está morando lá fora e houve uma imposição da naturalização lá do país sobre a pessoa, como condição para essa pessoa permanecer no território deles. Ou se houver a condição aí para que ela possa exercer direitos civis, como, por exemplo, abrir uma empresa, um CNPJ lá, por exemplo. Tá? Certo? Tranquilo até aqui? Então, existe possibilidade de ter cancelado aí a nacionalidade, sim, e são esses os casos que nós citamos. Eu fiz esse quadro para poder facilitar o entendimento. Olha só, perda da nacionalidade. Aos naturalizados aplica somente esse caso aqui, que é quando é cancelada mediante sentença judicial em razão de atividade nociva aos interesses nacionais. Tá? E aos brasileiros natos e naturalizados, aos dois, aplica-se a regra se for adquirir outra nacionalidade. E qual que é a exceção? Se o outro país reconhecer a nacionalidade originária ou houver a imposição por força de lei estrangeira como condição para permanecer lá no país, né, de permanência, ou exercício de direitos civis. Show de bola? Bom, visto, né, o nosso conteúdo da aula de hoje, agora é a hora de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Vamos para os exercícios então. Bora lá. Questão de número 1. São brasileiros natos os que adquiriram nacionalidade brasileira originários de país de língua portuguesa? Não. Quando você adquire alguma coisa, você não pode falar que é nato, foi adquirido. Nato, ele está relacionado ao nascimento, tá? Uma condição originária. Então, vai estar errado, obviamente. Os nascidos no estrangeiro, de mãe brasileira, desde que a serviço do Estado brasileiro. Sim, a mãe é brasileira, está a serviço do Estado brasileiro, nasceu lá fora, vai ser brasileiro nato. Tranquilo assim, tá? C. Os estrangeiros residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, aí vai depender. Tem aquelas situações, né? Estrangeiro de país de língua portuguesa ou não? Então, tem aquelas distinções, não dá para marcar a letra C por causa disso, ela está incompleta. Letra D, os nascidos no Brasil de pais estrangeiros a serviço do seu país. Não, se está a serviço do país deles, não podemos falar que é brasileiro nato. Vamos seguir? 2, mais uma. São brasileiros natos. Vamos lá. Os nascidos no Brasil, sim, nasceu no Brasil é brasileiro nato, até aqui está certo. Ainda que de pais estrangeiros, sim, desde que não estejam a serviço do seu país. Perfeito. Já matou a questão. Agora vamos ver a B. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro? Não. Aí o pai ou a mãe tem que estar a serviço do Brasil. Tá? Os que, na forma da lei, adquiriram nacionalidade brasileira? Não. Se adquiriu, foi adquirida. Não é nato, não é originário. Então está errado. Os estrangeiros que de qualquer nacionalidade residem na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos? Não. Se a nacionalidade dele é de um país de língua portuguesa, é humano, tá? Como a gente viu durante a aula. Bom, outra questãozinha aí é de número 3. Tem um caso, vamos lá. Richard, brasileiro naturalizado, praticou crime comum após a sua naturalização. Se foi após a naturalização, tá tudo bem. Não poderia ter sido antes, porque se ele cometeu antes, ele pode ser extraditado. Mas se foi após, tá? Aí a regra não vai alcançar ele. E Tom, também brasileiro, naturalizado, teve comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Eita, que ferrou, hein? Agora o Tom ele pode ser extraditado. Nesse caso, nos termos da Constituição Federal Brasileira, né, vai dizer que não é admitida a extradição após a naturalização?
Não, não é isso que a gente aprendeu, né? Apenas Tom será extraditado? Sim, no caso só o Tom, porque ele está envolvido com drogas e ele é naturalizado, tá? O Richard ele poderia ser extraditado se ele tivesse cometido esse crime comum antes da naturalização. Aqui fala que é após, tá vendo? Então a resposta nossa, sem sombra de dúvidas, letra B. 4. A Constituição Federal dispõe que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos nela previstos, sendo privativo dos brasileiros natos. Então, aqui a gente vai utilizar aquele mnemônico mp3.com, ok? Vereador começa com V. Tem V aqui no nosso mnemônico? Não tem. Então, a letra A não é. Deputado começa com D. Tem D? Não tem. Carreira diplomática e começa com C. Aqui a gente já pode pensar que essa deve ser a nossa resposta. Senador começa com S. Não tem. E governador com G também não está no nosso mnemônico. Tá? Portanto, o mnemônico ele já matou a questão automaticamente. É o C de carreira diplomática. Viu como é fácil? Vamos seguir. Vamos usar o mnemônico mais uma vez. Segundo a Constituição Federal, o cargo abaixo que pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Então, esses daqui do mp3.com é só para brasileiro nato. Se está dentro do mp3.com, brasileiro naturalizado não pode ocupar esse cargo. Oficial das Forças Armadas é o nosso O aqui. Se está dentro do mp3.com, naturalizado não pode ocupar esse cargo. E a pergunta é, aquele que o brasileiro naturalizado pode ocupar, pode ser ocupado por ele. Então a gente não vai marcar a letra A por causa disso, porque aqui é só privativo de brasileiro nato. Bom, presidente da Câmara dos Deputados. Ixi, professor, tem um P aí, hein? Tem, mas vamos lá. Carreira diplomática a gente viu na questão anterior, que é o C. Ministro de Estado de Defesa é o M, né? E ministro do Superior Tribunal... Eita, professor, tem um outro M aqui. Do Superior Tribunal de Justiça. E agora? Olha só, o pega. O ministro lá não é do Superior Tribunal de Justiça, é do STF, é do Supremo, tá? Lembra do Supremo, da nossa corte, ok? Supremo Tribunal Federal. Então, a resposta nossa é a letra E. Por quê? Porque se fosse ministro do STF, seria um dos M's aqui do nosso mp3.com, que é privativo de brasileiro nato. Mas, ministro do Superior Tribunal de Justiça, o brasileiro naturalizado pode ocupar esse cargo. Portanto, temos aí a nossa resposta. Show de bola? Bom, aqui a gente termina a aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe essa aula, se inscreva no nosso canal, me ajude, tá? Da mesma forma que eu tenho o desejo de ajudar você, trazendo conteúdo de qualidade, facilitado, eu peço que você também me ajude para virar uma via de mão dupla, tá certo? Eu te aguardo até a nossa próxima aula. Deixo aqui o meu abraço e sucesso para você, é o que eu desejo.